Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quero cumprimentar a todos que nos assistem, dizendo que é uma satisfação e uma alegria muito grande estar aqui nesta noite para compartilhar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Considero isso um grande privilégio de eu poder nessa noite aqui falar do testemunho pessoal. Como pastor, normalmente nós ministramos muitas escrituras, falamos acerca do poder de Deus, mas nessa noite eu quero contar um pouco da minha história e como este poder me alcançou, como que eu fui transformado pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor, e como também, e que situações o Senhor me encontrou naquele dia, amém? E eu queria ler um texto aqui com vocês, que é um texto que sempre marcou a minha vida e fala muito comigo. 2 Samuel, capítulo 7, verso de número 8, o texto diz assim: Agora vai, diga a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser líder do meu povo Israel. Ao ler esse texto, irmãos, é claro e óbvio que não quero me apropriar da figura do rei Davi, no sentido de que foi isso que Deus fez comigo. Mas o que me chama a atenção nesse texto é a maneira como Deus fala com Davi, dizendo que Deus o acompanhava, que Deus o conhecia. Quando ele era um mero pastor, cuidando das ovelhas da casa do seu pai, do rebanho da casa do seu pai, Deus já o conhecia. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Sandro, eu me converti há 23 anos atrás. Há 14 anos eu fui separado para o ministério pastoral e há 2 anos eu dou aula de teologia, sou um professor de teologia. E eu só estou contando isso para você porque isso tem a ver com o que Deus produziu e a ação de Deus na minha vida. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus no dia 27 de janeiro de 1997. Era uma segunda-feira à noite, e antes que eu chegue nessa data, para que eu possa contar realmente como foi esse dia, eu queria contar um pouco da minha história, para que você possa entender a obra de Deus na minha vida. Eu nasci numa casa católica, meu pai, minha mãe, um irmão mais velho, 4 anos mais velho que eu, de uma certa estabilidade financeira. Meu pai trabalhava como gerente de banco, né? Não era um sócio ou um dono de um banco, mas era um gerente, e nós tivemos sempre uma vida muito tranquila nesse sentido. Meu pai trabalhava bastante, minha mãe, na grande parte do tempo, cuidava dos filhos, e eu cresci nesse ambiente. Mas tem uma situação, irmãos, que desde que eu me recordo e tenho consciência, que sempre me perseguiu. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito introvertida, e uma pessoa que tinha sérias limitações no sentido de se comunicar com os outros. E essas situações foram trazendo para mim, e mostrando e falando ao meu coração, e me dando um senso de valor deturpado. Eu sempre me considerava uma pessoa sem valor, uma pessoa que não se destacava, que não era destaque em nada, uma pessoa que não via nenhuma importância em mim mesmo. Lembro-me das primeiras vezes que tenho consciência, né, que a minha mãe ia para as reuniões de escola, ia ver lá aquelas reuniões para ver notas, e eu e meu irmão, nós ficávamos ali esperando a minha mãe chegar, e ela chegava e dizia assim para o meu irmão: olha, você só elogio, os professores disseram que você é um aluno excelente, pode ir, mas você, Sandro, espera um pouquinho que a gente tem que tratar alguns assuntos. Então sempre era para mim um martírio, porque eu não conseguia ser um bom aluno, eu não conseguia desenvolver sequer amizade com as pessoas, sempre fui uma pessoa de bem pouca amizade, e tinha esse senso de falta de valor, não via valor algum em mim. Isso fez com que eu me fechasse cada vez mais, isso fez
Isso determinou pontos importantes na minha vida, na minha trajetória. Devido a esse problema, devido a esse valor deturpado, eu não tinha condições ou coragem sequer de enfrentar os meus problemas. Toda vez que eu tinha algum tipo de problema, eu fugia desse problema, porque eu não me achava capaz de resolvê-lo ou de tratá-lo. E assim fui caminhando, passando por toda a minha fase, escola. Quando completei o 1º grau, antigamente a 8ª série, eu decidi fazer um curso técnico, um colegial técnico, na época, e saí da minha cidade, qual eu morava, se chama Santana do Parnaíba, e fui para Sorocaba. Tinha parentes lá e fui estudar lá. Fiquei 3 anos em Sorocaba, cursando um colegial técnico, com muita dificuldade, o problema persistia, dificuldades de relacionamentos, muito poucos amigos, agora já distante da família, distante da minha casa. Foram 3 anos muito difíceis, muito complicados, que, como as pessoas dizem, passei ali por esse curso ali, bem raspando mesmo, mas consegui completar o curso. Deus, naquela época, já estava movendo e se movendo sobre a minha vida. Após 3 anos, completado esse curso, retornei para a minha cidade. De Sorocaba, volto para Santana do Parnaíba. Quando eu cheguei na cidade, me encontrei com uma outra dificuldade. Todos os poucos amigos que eu tinha, por causa dessa desconexão de tempo, eu perdi contato. E agora eu já não tinha mais amigos, eu não tinha mais pessoas com as quais eu pudesse sair. Me lembro que ficava em casa, eu já tinha aí 17 para 18 anos, e não conseguia me relacionar com pessoas, não conseguia ter novos amigos, e ficava em casa, sábado, domingo em casa. E a minha mãe, lembro de algumas vezes que a minha mãe dizia para mim: você tem que sair, você tem que ser igual aos outros jovens, e sábado e domingo eles saem e namoram e conversam e têm amigos, mas eu não conseguia. E foi um período bem difícil, eu ficava em casa, trancado, esse senso de valor deturpado, essa falta de valor cada vez crescendo dentro de mim, e sem condições nenhuma de enfrentar as minhas dificuldades, eu me enclausurava e me fechava. Até que, passado mais ou menos um ano, num escritório de contabilidade dessa cidade, foi aberta uma vaga. Então, eu fui lá para fazer parte de um processo seletivo para trabalhar no escritório de contabilidade. Eu me lembro de ter ido lá com 3 ou 4 pessoas, feito os testes. Tinha o diploma de técnico contábil, tinha um diploma que hoje quase ninguém nem sabe o que existe, chamava datilografia, sabia usar máquina de escrever, e a notícia que eu recebi depois dos testes é que eu fiquei em 2º lugar. Isso acabou reforçando essa ideia de que eu realmente não conseguiria, não tinha valor, eu nunca conseguiria ser alguém importante ou alguém que fizesse algo de valor. Mas, como Deus tem propósito em todas as coisas, a primeira pessoa, ou o primeiro colocado nesse processo seletivo, acabou sendo convidado por uma outra empresa, e ela aceitou. E me lembro de alguns dias após receber a notícia que eu não tinha passado, a mesma pessoa me ligou e falou: olha, o primeiro colocado ele não vai assumir a vaga, e a vaga é sua, você pode vir. E assim eu fui, como um segundo colocado, fui trabalhar nesse escritório. E o trabalho me ajudou bastante, me ajudou a expandir e me ajudou a criar alguns poucos laços de amizade, a me reconectar com algumas pessoas. E comecei a trabalhar, tive alguns amigos, e nessa época comecei a ter meu próprio dinheiro, e aí algo que não acontecia começou a acontecer. Eu comecei a sair de casa, e aos finais de semana, e nessas saídas de finais de semana com os meus amigos, ou com os meus poucos amigos, eu fui apresentado à bebida. Eu comecei a beber, e eu descobri nesse período que a bebida ela me ajudava, porque como eu era uma pessoa muito tímida, como eu era uma pessoa muito introvertida, toda vez que eu bebia, toda vez que eu tomava cerveja ou tantas outras coisas, isso fazia com que eu me libertasse dessa situação.
Então eu me tornava uma pessoa extrovertida, eu me tornava uma pessoa alegre. O álcool mudava a minha personalidade, como é a realidade, ele realmente muda. E aí eu comecei a entender que essa era realmente uma questão que eu estava vencendo através do álcool. Eu estava conseguindo beber e ter amigos, e ampliar o meu leque de amigos. De repente eu já não tinha mais um, mas tinha outros amigos. Comecei a arrumar namoradas, e isso foi sendo algo muito bom para mim naquela época. E aí me lembro que depois de um certo tempo a minha mãe falava: olha, você agora não para em casa, antigamente você não saía, agora você já não para mais, fica um pouco. Mas eu sempre estava ali ansioso pelo final de semana, porque eu queria conhecer pessoas, porque eu queria beber, porque eu queria realmente sair. Aquilo me fazia esquecer quem eu era. Aquilo me fazia esquecer dos meus fracassos, das minhas impossibilidades. E por causa das pessoas eu comecei a pensar, puxa, achei que eu tenho valor, porque eu estou conseguindo fazer amigos, eu estou conseguindo me relacionar com pessoas. E no começo sempre tudo foi muito eufórico, irmãos. O pecado no começo ele te dá um senso de euforia, de alegria. Eu me sentia completamente diferente. Claro que toda vez que eu saía, o álcool tinha que estar envolvido. Eu saía e bebia e me sentia uma outra pessoa. E aí comecei a deixar o cabelo crescer, e coloquei um brinco, e comecei a curtir algumas músicas, e assim foi caminhando a minha vida. E durante um tempo isso funcionou muito bem. Mas depois que eu chegava em casa, eu dormia, no outro dia algo continuava lá. Esse senso essa falta de forças, essa falta de energia para resolver as questões. Mas, afinal de contas, eu estava conseguindo resolver outras questões por causa do álcool, e eu fui deixando isso de lado, eu fui abandonando. Só que os problemas não param, irmãos, e eu comecei, como todo ser humano, a ter problemas, a ter questões, a ter dias ruins, a ter dificuldades. Lembro-me desse tempo que os meus pais entraram numa crise no seu casamento, e a única coisa que eu conseguia fazer era correr para a bebida. Então eu comecei a beber agora, já não mais porque aquilo me fazia bem, mas porque eu estava fugindo dos meus problemas, porque eu estava fugindo das minhas dificuldades. E isso me levou para um tempo que foi muito difícil na minha vida. Um tempo em que eu passei por situações muito duras, e eu saía, e me lembro que saía para beber, irmãos, e algumas vezes eu não tinha nenhuma perspectiva de voltar para casa. Pelo menos uma das vezes me lembro que bebi tanto que saí do lugar que eu estava andando a pé e não consegui chegar em casa, caí na rua. Graças a Deus, um amigo dos meus pais me encontrou deitado na sarjeta, me tomou nos braços e me levou para casa. Posso imaginar a vergonha que os meus pais devem ter passado com isso. Mas eu comecei, aquela euforia inicial começou a ser substituída por um desejo de fuga, um desejo de sair dos problemas, de romper com as dificuldades. E assim eu fui caminhando. Num determinado ano, eu não me recordo exatamente qual ano foi, nós estávamos, eu e meus amigos, um sábado à noite, na praça lá da cidade, e um deles comentou, falou: olha, aqui numa cidade vizinha está inaugurando uma choperia nova, vamos para lá. E era já tarde da noite, e falamos: é sábado, não tem muito o que fazer. Deixamos os nossos carros ali na cidade, fomos num carro só e partimos para aquela cidade na inauguração. Claro, chegando lá, bebemos. E quando estávamos na madrugada retornando para casa, eu e mais 3 amigos, o meu amigo que estava dirigindo o seu carro, ele dormiu no volante, o carro perdeu o controle e nós capotamos numa ribanceira. Rolamos o carro num morro assim, caímos num platô. Se eu fechar os meus olhos agora, irmãos, eu me lembro de cada barulho, de cada som, que parecia ser uma eternidade. Eu me lembro dos cacos de vidro tocando o meu rosto. Me recordo quando os meus olhos abriram, eu estava aqui quase com a minha cabeça entre os meus pés. Estava extremamente escuro, um barulho de pneu furado,
E eu comecei a gritar pelos meus amigos, alguns eu encontrei, outros não. O resgate chegou, graças a Deus, ninguém morreu nesse acidente, mas o amigo que estava ao meu lado, ele sofreu uma fratura na coluna e ele ficou paraplégico. Quando eu fui ao médico, o diagnóstico que eu tinha é que eu também sofri uma fratura na coluna. E por questões de milímetros, eu também não fiquei paraplégico. Me lembro de usar colete de gesso por aproximadamente 6 meses, depois outros coletes. E ali eu comecei a repensar algumas coisas, mas o senso de desvalorização ainda reinava no meu coração. Não tinha valor, não tinha nenhuma importância. E assim fui caminhando. Quando consegui me estabilizar, quando eu consegui vencer essa barreira da recuperação, voltei a beber, voltei a praticar as mesmas coisas. E isso foi mais ou menos no ano de 92 até o ano de 1996. Foram 4 anos em que eu me envolvi profundamente com bebida. Falando em questões religiosas, eu fui criado num lar católico, fui ensinado e a primeira comunhão, fiz primeira comunhão, tenho foto até hoje em casa. Fui ensinado que quando nós pecávamos, nós devíamos rezar algumas vezes. Mais tarde, com o passar do tempo, me envolvi com o espiritismo também. Mas nada disso resolvia esse grande problema. Nem as questões religiosas, nem as minhas tentativas, nem o álcool, nem as minhas fugas. E como eu já disse, eu continuei a beber. E continuei trabalhando nesse escritório. O nome do escritório era Escritório Contábil Pérgamo. O proprietário desse escritório, ele era um cristão, era um crente. Passado esses anos, em agosto de 1996, ele estava na sua igreja num domingo, e Deus ministrou o coração dele, que a partir da segunda-feira, ele deveria orar e ler um pequeno texto bíblico com os seus funcionários antes de começar o dia de trabalho. Eu trabalhava com ele desde 92, nesses 4 anos, ele nunca fez isso. Deus ministrou isso no coração dele, e na segunda-feira seguinte ele começou a fazer. Na semana anterior desse mês de agosto de 96, também chegou uma pessoa passar por um processo lá de seletivo para ser contratado, e foi contratada. Era uma moça, o nome dela era Marinalva. Ela começou a trabalhar na segunda-feira, e no final de semana também, essa moça também é cristã, crente, quando ela estava no mesmo domingo na sua igreja, Deus também falou com ela, que era para ela falar para o proprietário do escritório que tinha que começar a orar e ler um texto antes de trabalhar. Bom, no mesmo dia, óbvio, num domingo eu estava bebendo. Na segunda-feira nós chegamos para o trabalho, funcionária nova, e fomos chamados para uma sala de reunião, todos os funcionários. E o proprietário disse assim: olha, a partir de hoje nós vamos separar 15 minutos antes do nosso expediente de trabalho, e nós vamos reunir aqui nessa sala e nós vamos ler um texto bíblico e nós vamos orar todos os dias antes de começar. E eu lembro que ele disse assim: olha, se vocês não quiserem participar, não tem problema nenhum, vocês estão livres, vocês não precisam participar desse momento, mas aqueles que quiserem, nós estaremos aqui e fazendo isso. Quando eu vi aquela informação, quando eu vi aquela situação, eu falei: qual é o problema? Eu vou participar. Mas eu fiquei um pouco preocupado. Eu falei: eles estão começando a fazer isso, alguma coisa tem nessa situação. Enfim, nós fizemos aquela semana de oração. Eu me recordo que quando eles liam o texto e depois fechavam para orar, eu ficava com o olho aberto e achava tudo aquilo muito estranho. E eu tenho que confessar aos irmãos que às vezes eu até ria deles, com aquelas orações, porque na minha percepção religiosa a gente tinha que rezar palavras já estabelecidas e não falar como eles estavam falando, e às vezes usavam umas frases estranhas à minha convivência religiosa, e eu ria muito, assim, segurando por dentro, mas ria. No primeiro final de semana que
desse tempo de oração. Num sábado estava fazendo um churrasco com o meu amigo que trabalhava no escritório comigo e a gente riu demais deles. Nós achamos tudo aquilo muito estranho, mas nós tomamos uma decisão ali. Nós falamos, olha, eu acredito que eles estão com alguma história para mandar a gente embora. Se nós não participarmos dessa reunião, ele já trouxe uma menina para trabalhar que é crente. Já tem um grupo lá que é crente. Se nós só eu e você não somos. Se nós não participar ali, eu acho que a gente vai rodar. E trabalho está difícil, então vamos ficar quietos, vamos participar e ficar ali naquela situação. E assim foi, irmãos. Nós ficamos ali. Eles começaram em agosto de 1996 e durante esse período, setembro, outubro, novembro, eu continuei bebendo, eu continuei saindo. Teve uma vez que eu me recordo bem que saí numa quinta, quarta-feira, passei a madrugada bebendo e cheguei para trabalhar no outro dia cheirando álcool. Mas a palavra de Deus começou a ministrar o meu coração. Essa moça chamada Marinalva começou a conversar comigo também, se aproximou e ela me adotou junto com a sua família em oração. Então agora existia um grupo de pessoas orando por mim. E eu estava ali ouvindo a palavra todo dia. E assim caminhou. No final daquele mesmo ano, eu cheguei para a pessoa do qual eu participava dos encontros espíritas e disse para ela, olha, eu não vou participar mais disso. Eu não quero mais seguir, eu vou tomar uma outra direção. A pessoa ficou meio chateada, meio brava, mas eu nunca mais participei. Quando foi janeiro do ano seguinte, janeiro de 1997, essa moça chamada Marinalva, ela chegou para mim e disse, olha Sandro, vai ter uma reunião numa casa, é muito perto da sua casa, então eu queria convidar você para que você fosse lá, eu queria que você fosse comigo. E antes disso, irmãos, ela sempre me convidava para ir na igreja dela, e eu sempre dizia, não, eu vou. A igreja, ela me chamava para ir aos domingos de manhã, mas eu sempre escapava e obviamente nunca ia. E nesse dia eu falei, tá bom, eu vou com você, mas eu não achei que realmente que ela fosse, ela morava em Pirapora do Bom Jesus, eu não achei que ela ia numa segunda-feira à noite sair de casa, passar na minha casa para me levar. Eu estava tranquilo, quando ela bate em casa, eu tive que me trocar e ir. Chegamos nessa casa, obviamente atrasado por causa da minha pessoa, e era uma varanda, algumas cadeiras, era um culto no lar, e tinha uma missionária pregando. E como nós chegamos atrasados, imagina, um rapaz magro, era muito magro, irmãos, magro mesmo, parecia uma espiga de milho, porque tinha cabelo grande. Cheguei naquela reunião, atrasado, a pessoa olhou para mim e falou assim, a missionária parou a mensagem e falou, e você, jovem, o que você está fazendo aqui? Desse jeito, irmãos. E eu tomado de surpresa, imagina, um cara introvertido, uma pessoa que tinha timidez extrema, quando ela me perguntou isso, não me saiu outra resposta, a não ser, eu estou procurando um caminho. Nem eu sei porque eu disse isso, mas foi o que saiu de reação, estou procurando um caminho. Ela falou para mim, então senta aí e ouve, porque depois eu quero falar com você. Irmãos, infelizmente, eu não me lembro do texto bíblico. E sendo extremamente sincero, não vi a hora de acabar. Ela falou, e eu fiquei ali, e quando ela terminou a mensagem, ela me chamou. Ela disse, jovem, vem cá, aqui à frente. Ela me chamou, eu fui, alguns amigos que trabalhavam comigo no escritório, que já eram cristãos, se aproximaram de mim, e ela me fez uma pergunta. Ela disse assim, olha, você disse que está procurando um caminho, eu sei o caminho que você está procurando, o caminho é Jesus, e você tem que trilhar esse caminho. Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, eu não senti nenhum arrepio, eu não senti uma voz, eu não senti nada. Eu só disse, tá bom, eu quero. E aí ela falou, então eu quero orar por você. E eu fechei os olhos naquele momento, e ela começou a orar, um dos meus amigos colocou a mão sobre o meu peito, e ela começou a orar, e
Sei por quê. Eu comecei a chorar. Eu estava com os olhos fechados, não foi o suficiente para segurar as lágrimas, elas caíam muito. E eu dentro de mim, no meu pensamento, eu ficava, por que eu estou chorando? Eu não sei por que eu estou chorando, mas eu chorava muito. E eu comecei a perceber algo. Eu comecei a me sentir muito bem. Um peso saiu da minha vida, eu me senti leve. Quando aquela missionária acabou a oração, eu estava completamente diferente. Tinha chorado muito, mas eu me sentia muito bem. Uma experiência que eu nunca tinha experimentado. E eu fiquei alegre, as pessoas me abraçaram, eu chorei muito aquele dia. E eu voltei para casa com esse pensamento: como é que vai ser agora? Como eu me converti numa casa, eu não sabia o que fazer. Fui para casa, terça-feira, quarta-feira, voltei a trabalhar. Já era algo diferente, já me sentia bem. Quando chegou o final de semana, eu não sabia o que fazer. Eu falei, poxa, final de semana eu sempre saio com os meus amigos, eu vou sair com meus amigos. E fui com meus amigos, me lembro de ter sentado numa mesa em que eles estavam numa choperia lá na cidade. Me sentei, e enquanto eles falavam as mesmas coisas de sempre, eu me sentia completamente estranho naquele lugar. Parece que eu não fazia parte daquilo mais. Me senti extremamente incomodado, mal de estar ali. E segurei um tempo, não bebi nada e voltei para casa. E ali eu percebi que realmente algo de muito sério tinha acontecido. Nos próximos dias fui convidado para visitar algumas igrejas. Visitei algumas igrejas, até que eu fui numa igreja batista lá em Pirapora do Bom Jesus. E lá o Senhor confirmou, experimentei novamente a presença gloriosa do Senhor. Foi um tempo muito, muito tremendo. Deus me alcançou e transformou a minha vida. Fui caminhando, fui aprendendo, decidi que eu queria cortar o cabelo, cortei, decidi que não ia usar brinco mais, tirei. E comecei, irmãos, a encontrar forças para enfrentar as minhas dificuldades e as minhas lutas, porque elas estavam lá, os problemas continuavam. Mas agora eu já não era o mesmo, eu já conseguia encarar, eu já conseguia enfrentar, eu já não tinha mais necessidade de beber aquilo, pelo contrário, não me fazia falta alguma. Eu não precisava mais daquilo, eu encontrei uma família nova. Eu encontrei as pessoas que oravam por mim antes de eu me converter. Eu encontrei uma nova família. E a cada final de semana, irmãos, que eu ia para a igreja, que eu era abraçado, aquilo me fortalecia de uma maneira tremenda. A minha história estava sendo reescrita. Essa moça que me evangelizou, hoje ela é minha esposa. Ela aceitou o desafio de caminhar comigo. Estamos casados até hoje. Ela continua sendo uma grande bênção de Deus na minha vida. E quando eu disse para você que eu era um professor, que eu era um pastor, não é no intuito de me vangloriar, mas é no intuito de dizer o que o poder de Deus faz com uma pessoa. Porque eu era muito tímido, irmãos. Eu nunca achei que eu poderia fazer alguma coisa de valor. O meu senso sempre foi deturpado. E hoje, eu sei que Deus me ama. Sabe, quando eu chorava naquela oração, quando eu me converti, e quando eu fui para casa, e até hoje às vezes eu tenho esse pensamento,
Eu não sei porque Deus me escolheu. Eu não me escolheria. Eu não tinha valor algum. E eu fico pensando, por quê? Porque Cristo morreu por mim. Porque o Senhor me alcançou. Eu estava escondido de trás das ovelhas. Ninguém me conhecia. Por que Ele fez isso em mim? E eu não encontro outra resposta a não ser o amor incondicional desse Deus, de Cristo. E o Senhor me fortaleceu. Eu ainda continuo sendo uma pessoa tímida. Deus não transforma quem somos, mas Ele usa quem somos para a glória dEle. E hoje, com a força e o poder do Espírito Santo, com a graça de Deus, eu consigo falar, eu consigo ministrar, eu consigo estar aqui com você hoje, contando um pouco da minha história. Tudo isso, irmãos, por causa do amor, da graça e do poder de Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a Ele. E eu queria compartilhar isso com você, porque existem muitas pessoas hoje, talvez você seja uma dessa pessoa, que você não vê valor em você. Talvez você ouviu palavras que te feriram, que te machucaram. Você não entende que pode ser alguém, e o senso de valor seu está completamente deturpado. Mas deixa eu dizer algo para você. Se ninguém te vê, se você está escondido, se ninguém está te enxergando, os olhos de Deus estão sobre você. E o amor do Pai está sobre você. E o meu desejo nesta noite, com o compartilhar do meu testemunho, é que você ouça essa voz, é que você encontre este caminho no qual um dia eu me deparei. Que você tome uma decisão hoje, aonde você está, de entregar a sua vida, de decidir trilhar este caminho. Todo caminho nos leva para algum lugar. O caminho que eu estava trilhando anteriormente só me levaria para o desespero, para a piora da situação. Mas eu me converti, eu mudei, porque eu tive um encontro com o Senhor, e eu comecei a trilhar o caminho do Senhor Jesus. E esse caminho nos leva a Deus. Irmãos, meu irmão, você que está nos vendo, nos ouvindo, abra o seu coração, entregue a sua vida. O seu Pai, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te viu sendo formado no ventre da sua mãe, Ele conhece você, Ele ama você, Ele sabe que você tem valor. Você precisa descobrir isso, você precisa abrir o seu coração, para que Ele comunique essas verdades aí em você, e você trilhe uma nova história, um novo caminho. Eu estou aqui hoje, irmãos, porque eu tive um encontro com o Senhor, e Ele tem conduzido a minha história, feito coisas que sozinho eu jamais conseguiria. E eu quero pedir isso para você. Abra o teu coração, entregue a sua vida ao Senhor. Você aí da sua casa, onde você está, você pode fazer essa oração. Você pode convidar o Senhor, dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti hoje. Venha mudar a minha história. Venha me transformar e derramar o Seu amor tão tremendo sobre a minha vida. E eu quero orar com você agora, pedindo para que o Senhor te visite, e desejando muito, irmãos, que você possa experimentar o que eu tenho experimentado: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renda-se ao Senhor, renda-se nessa noite, agora, entregue o teu coração, faça essa oração. Eu quero orar acompanhando você, que aí da sua casa, do seu lugar, você faça essa oração. É uma oração simples, não são o rebuscamento das palavras que vão fazer a diferença, é a sua entrega.
Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, pela essa oportunidade que o Senhor está me dando. Essa oportunidade que eu tenho, Senhor, de falar da sua obra na minha vida. Esse privilégio, Senhor, que eu tenho dessa missão tão grandiosa, Senhor, de falar da sua palavra. Ela é tão grande. Ela excede, Senhor. Deus, que privilégio é esse que o Senhor me deu, não só de me alcançar, de mudar o meu destino, de me fazer sentir o seu amor, mas de me dar esse privilégio tão grande para um rapaz, para um garoto que nunca se sentiu valorizado, que nunca achou que ia conseguir fazer nada de valor. Senhor, hoje eu tenho o privilégio de pregar, Senhor, acerca do reino de Deus, que é o que há de mais valor neste mundo. Como o Senhor opera estas coisas, Deus. Eu quero te agradecer aqui. E eu quero pedir também por essas pessoas que nos ouvem, que nos assistem. Deus, eu quero apresentar estas vidas agora. Pessoas que podem, Senhor, nesse instante estar entregando a sua vida, orando ao Senhor, pedindo que o Senhor as visite, pedindo que o Senhor as alcance. Senhor, e da mesma maneira como Tu fizeste comigo, Senhor. De uma maneira pessoal, não no meio de uma multidão. Ah, Deus, aquele dia eu me senti como se eu estivesse face a face com o Senhor. Toca nesta pessoa agora. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja movendo sobre ela agora. Alcançando a sua vida, Senhor. Alcança a vida dela agora. Escreve este nome agora, Senhor, no livro da vida. Envia, Senhor, o Teu Espírito para morar com esta pessoa, com este homem, com esta mulher agora. Transforma, muda a vida dela agora, Senhor, em nome de Jesus. Que todo mal, Senhor, que toda pressão e opressão caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Senhor, que ela ouça e que ela sinta a doce presença do Espírito agora. Deus, que este pensamento de morte, ele saia agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, este pensamento, esse senso, Senhor, deturpado de valorização, este pensamento terrível, Senhor, de que ele não serve, não presta para nada, Deus, coloca isso por terra agora, com a verdade, porque isso é uma mentira do diabo. A verdade é a sua palavra, e a sua palavra diz que o Senhor nos amou, meu Pai, ainda quando éramos pecadores. Faz isso, Deus. A verdade é a sua palavra. Eu ouvi essa verdade, Senhor, eu criei nesta verdade, ela tem me acompanhado, me estabelecido. Eu senti a verdade no meu coração, ela é inabalável. Visita esta pessoa agora, Pai, em nome de Jesus. Muda a história, transforma para a glória do Seu nome. E ainda, Senhor, e ainda, Deus, que nós não sejamos conhecidos nas grandes plataformas, Deus, mas todavia seremos conhecidos do Senhor. E é uma promessa preciosa, Senhor. A promessa diz que haverá um dia que nós, Jesus, Te conheceremos como hoje de Ti somos conhecidos. Deus, eu coloco estas vidas diante do Senhor. Usa, Senhor, esse testemunho para a glória do Teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. Eu quero declarar, Senhor, que eu Te amo. Eu quero andar todos os dias da minha vida e gastar a minha vida para o Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Eu agradeço e que o Senhor transforme a sua vida grandemente em nome de Jesus. Como a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais
escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Escolhido fui antes de nascer. Escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Nós somos gratos. Eu não sou mais escravo do medo. Sou teu filho, eu sou filho de Deus. Nós declaramos: eu não sou mais escravo do medo. Não, não. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Já não somos mais. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Ele abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Somos livres em ti. Eu sou filho de Deus.